ele salvou minha vida em todas as formas que ele... Vocês estão casados há muito tempo? Faz 3 anos e pouco que a gente tá junto. 3 anos e pouco. Como vocês se conheceram? Eu dei aula pra ele, ele queria nota. Funcionou, ficou grande pra caralho. Pegou a professora. Espertinho. Eu dava aula numa pós-graduação de medicina do esporte, ele era aluno. Aí eu olhei os olhos claros, falei, cara, bonitão. E a gente ficou junto. Bonitão. Legal, bonitão. Bonitão. É assim. E hoje em dia, qual que é a dieta da moda? Qual que foi a nova revelação? Eu amo muito não saber, muito. Porque uma das coisas que ficou para mim, por ter estudado, por ter querido estudar algo fora do que era o mainstream, é o reconhecimento da importância da metodologia da pesquisa. Então, nem toda pesquisa serve para tudo. Então, quando as pessoas falam frases do tipo, estudos mostram, ou pesquisas indicam, ou pesquisadores da universidade e tal indicam, essa frase tem o mesmo peso de estão falando que. E uma vez que você entende que a metodologia da pesquisa é a ciência que peneira o que realmente serve ou o que não serve, você não fica mais muito interessado para ver o que está rolando, a menos que essas coisas tenham embasamento científico. Então, uma vez que eu entendi isso e que eu passei a olhar para todos os assuntos de ciência dessa forma, do tipo, o que nós temos de evidência, peneira. Então, assim, olha, está usando o óleo de não sei o quê, está usando o chá de não sei o quê. Minha pergunta é, cadê a evidência? Entende? E aí, assim, mas tem coisas que não tem evidência e a gente... Não, eu concordo. Mas aí a gente tem uma coisa do tipo... uma coisa que a gente chama de o risco daquela abordagem. Então, assim, qual o risco de você tomar um chá verde? É muito baixo. O caso que você vai conhecer que deu errado é um cara maluco, que já tinha um fígado ruim, tomou uma quantidade absurda, mas é esse cara. A maioria das pessoas vai só gastar um dinheiro à toa. Não com chá verde, no caso. Mas só vai gastar um dinheiro à toa, uma coisa assim. Então, tudo bem. Agora, quando a gente está falando de intervenções mais sérias, a gente realmente precisaria de um embasamento muito grande. Então, por exemplo, quando eu pego um diabético, ele tem uma doença caracterizada pela incompatibilidade do corpo dele na digestão de carboidratos. E aí eu pego esse diabético e eu oriento que ele coma uma alimentação com fonte de carboidratos a cada 3 horas, isso é uma loucura. Você está matando o cara. Você está matando o cara. E aí o médico vai medicar esse cara para que ele possa comer essa quantidade de carboidratos. Faz tanto sentido quanto eu medicar uma pessoa que tem alergia a camarão para que ela possa comer camarão. Uhum. E aí eu falo, não, mas é porque ela não vai ter uma vida normal, ela não vai comer camarão? Se é possível, né? Esse é o ponto, se é possível. Então, assim, por muito tempo, eu acredito que por mais que vários profissionais se atentassem a esse fato de que era possível esses pacientes comerem uma dieta mais baixa, a gente não está falando de zerar nada, mas mais baixa em carboidratos, eles falavam, tá, mas aí eu vou tirar o carboidrato e vou subir o quê? Sobram 2 coisas. A gente tem 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu desço carboidratos, eu preciso subir gorduras e proteínas. Por que os caras não sobem isso? Do que morre um diabético? Ele morre do coração ou dos rins, falência renal. Então, eu não posso subir proteínas, porque afinal ele tem um problema renal. Eu não posso subir gorduras, porque ele tem um risco cardiovascular. Mas quando a gente analisa o que há de evidência científica sobre esse assunto, a teoria, por exemplo, de que rins saudáveis ficariam prejudicados na presença de uma grande quantidade de proteína na dieta, cai por terra. Cai por terra? Muito. Então pode comer carne à vontade que não vai ferrar teu rim. Nem a pau, não foi isso que eu falei. Não é tá. Entendi. À vontade, nada. Não, claro. Você acha que você comer 8 quilos de carne... Mas aí é que tá. Na exposição eu já aprendi que não... Eu te entendo. Uhum. E se a gente não tivesse com isso aqui ligado, eu falaria, não. Mas aqui não. Aqui, não pode. Não à vontade. É verdade. Eu tô aprendendo essa lição A arduamente. duras penas, né? É pesado. É um pouco injusto também. Mas é a vida, né? É a vida. É muito. O grande negócio é assim, se a gente olhasse para a alimentação, porque todo esse papo, metodologia da pesquisa, é uma coisa mais técnica e tal, não é para todo mundo, nem tem que ser porque é chatão. Só é legal para quem gosta, pro resto é chatão. Então, assim, e se a gente tirasse tudo isso daí e falasse, tá, e se a gente fizesse no mais básico? Vamos voltar lá atrás. No mais básico. Se a gente só não comesse tudo que vem em pacote, entende? Se a gente só cortasse industrializado. Descascasse mais e desembalasse menos, exatamente. Uhum. E nem o cortar precisa, porque não precisa cortar nada, mas é falar, cara, tá, não, é que se você olhar hoje, a maioria da tua compra vai para dispensa, não vai para geladeira. Verdade. Então, o negócio tá ali em cima da tua mesa por 3 anos e não fica ruim? É esquisito, né? É esquisito, entende? E aí, assim, também nisso não dá para ser muito Caxias, porque, claro, a gente consegue isso hoje com o avanço de técnicas de conservação, de técnicas das pessoas que realmente estudam esse tipo de processo, e ok. Mas, de novo, é na dúvida.
Tá, eu tenho muita coisa, eu tô vendo muita coisa, muita dieta, muita coisa. Cara, eu tô na dúvida. Na dúvida, volta no básico. Na dúvida, você come bichos, plantas, toma água e vai de leve, se movimenta o básico e é mais chance de funcionar do que se eu ficar tentando a dieta da moda, o que tá rolando agora. Pode crer. Mas a maioria das pessoas que te procuram, eles estão mais preocupados em ser saudáveis ou em ficar bonito? 100% estética. É? E quando alguém vem com o papo da saúde, eu tiro. Porque é mentira. Interessante. É mentira. Ele fala que é verdade, mas ele sabe que é mentira. Porque você dificilmente vai achar alguém que está doente e que não está doente de verdade, porque eu não estou falando do cara que está internado, que teve a notícia do câncer, que tem um prognóstico horrível e tal. Esse cara bota fé. Mas o cara que eu vi... A gente vê isso todos os dias, a gente vê isso com a gente. Teu médico fala, pô, o colesterol aqui tá ruim, a tua glicemia tá fora, Metade do teu fígado é metade do teu gordura. fígado é gordura. E aí você sai de lá e vai comer um troço que você sabe que não pode. E você vai falar pra mim, não, minha preocupação é com saúde? É nada. Eu acho muito mais efetivo esse cara pegar no negócio da estética, porque a estética pega pra todo mundo. Pra todo mundo. Homens ligam menos, verdade. Mas não ligam é mentira. Então, se eu pego na estética e falo, cara, ó, a estética é legal pelo seguinte, a gente pensa que é muito difícil, mas não é. Dá pra ser fácil, dá pra fazer uma dieta mais baseada numa comida mais natural, dá pra você parar de olhar no relógio o tempo todo pra comer e comer quando você sente fome, dá pra gente identificar de novo o que é fome, porque eu acho que você já não sabe mais, dá pra gente resgatar o negócio da saciedade, porque eu duvido que você saiba identificar, e isso não significa que você não sente, é só que você não sabe. E aí, o cara começa fazendo essas pequenas mudanças, e aí um dia ele vai botar a calça dele, tá mais larga, ele se sente melhor para subir uma escada, ele olha no espelho e vê um deltoide ali começando a aparecer. Você não tira mais esse cara do caminho. Porque nada é mais poderoso do que mudar o físico. E quando a gente muda o palpável, o físico, o espírito acompanha. A alma, a cabeça acompanham. Agora, se eu ficar só no abstrato, não, meus índices estão melhorando, duvido que você resiste. Difícil, muito difícil. Esse lance que você falou do saber identificar quando tá com fome ou quando já tá saciado, eu confesso que pra mim é uma dificuldade, porque às vezes eu passo num lugar, por exemplo, eu passo na frente de um fast food, eu nem tô com fome, mas é que agora eu tô afim de comer. Isso, então pronto, você tá afim de comer. Não é fome. Pois é. Então, mas é foda, porque assim, tem hora que... Você nunca deixa. O Igor nunca deixa o corpo dele ficar com fome de verdade. Deu Deu vontade de comer, tá tá ligado? Fome. Não sei mais, graças a Deus. Estar com fome é como estar apaixonado. Se você não tem certeza, você não tá. Parta desse princípio. A fome, ela se manifesta de forma física, assim como o sono, a vontade de ir no banheiro, a vontade de espirrar. Então, para cada pessoa é de um jeito, mas a maioria das pessoas sente a barriga roncar, um pouco de dor de cabeça. A gente está falando de um pouco de dor de cabeça, não de cair de cabeça. Um pouquinho de tremedeira às vezes, estamos falando de um pouquinho, não de derrubar um copo. Ela sente ali fisicamente aquele sintoma de fome. Esse é o primeiro. O segundo ponto é que a fome não passa a menos que você coma. Então, tem um exercíciozinho aí que dá para fazer só para identificar. Porque, por enquanto, ainda não estou falando de identificar a vontade que você já conseguiu e resistir à vontade. Não é isso ainda, é só identificar. Porque quando eu falo sobre comer quando tem fome, as pessoas falam, se eu for comer quando tem fome, eu vou comer o dia inteiro. Não, não vai. Você não tem fome o dia inteiro. Você tem vontade de comer o dia inteiro. Você tem vontade de beliscar o dia inteiro. Porque a pergunta é, que é o terceiro ponto da fome, ela é seletiva? Porque você comeria o dia inteiro ovo cozido? Você comeria o dia inteiro? Nem fodendo. É isso. Então, não é fome. Pode crer. Porque não tem fome de fast food. Tanto é que essa fome que aparece, que ela vem pela visão ou pelo cheiro, ela não é uma fome genuína, porque você está com fome daquilo que você está vendo e cheirando. Não, eu não vejo o fast food falar ovo cozido com salada. Não acontece. Então, pelo menos assim, identifiquei a minha fome e agora eu já sei, eu já estou num outro patamar que é, já entendi que meu problema não é que eu sinto fome o tempo todo, meu problema é que eu tenho vontade o tempo todo. E aí eu vou explorar isso dentro da questão da disciplina, eu vou explorar isso para entender por que a minha vontade aparece o tempo todo, por que eu atendo uma vontade de comer o tempo todo, sendo que eu não posso atender nenhuma outra vontade o tempo todo. Eu tenho vontade de, sei lá, a gente tem vontade de comprar coisas o tempo todo, de viajar para todos os lugares, de ajudar várias pessoas, a gente não pode fazer isso. Eu tenho vontade de jogar jogos o tempo todo. Então, você pode? Às vezes, teve uma época que eu pude, mas foi triste no final das contas. Então não podia, né?